Convido os irmãos a fecharem os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Deus amado, Deus de todo amor, aqui estamos nós, reunidos como teus filhos, como a tua igreja, desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É com temor e tremor que nós nos apresentamos diante do Senhor para sermos canal por onde o Senhor vai trazer a mensagem para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Você é um cristão? Com uma interrogação aí no final, né? Você não precisa responder para mim. Eu queria que você respondesse para você. Você se considera um cristão? Você sabe o que é um cristão? São indagações que eu gostaria que você refletisse nessa manhã, diante de tudo que você tem feito. Porque, meu irmão e minha irmã, você que está conosco aí no YouTube, nós temos uma participação bem significativa em todos os nossos cultos. Essa indagação também é para você aí na sua casa, né? Você é um cristão? Você tem agido como um cristão? E como é que a gente vai aferir essa nossa resposta? É na palavra de Deus. Não tem outro jeito, não é o que o Alcenir vai falar. Não, porque nós somos o povo da Bíblia. Então, a Bíblia é que tem que referendar, confirmar, ratificar a sua resposta. E eu imagino que você tenha respondido, sim, eu sou um cristão. E o que a palavra nos diz sobre ser um cristão? A primeira coisa, meu irmão e minha irmã, um cristão é aquele que aceita o maravilhoso amor de Deus. Não tem como você ser cristão se você não recebe o maravilhoso amor de Deus. Nós estamos aí com a publicação do livro que traz essa ênfase, que é o Evangelho de João. Eu queria que nós lêssemos lá em João capítulo 3, versículos 14, 21, que resume praticamente todo o Evangelho de João, que fala justamente desse amor maravilhoso. Não é o amor, é o amor maravilhoso, porque é o amor de Deus para com a humanidade, é o amor de Deus para com você, é Deus demonstrando o seu amor para com o ser humano. Eu queria que você lesse comigo, vamos juntos? E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para aí, só um instantinho. Então, os irmãos veem que João faz uma analogia, Ele traz um acontecimento histórico lá do Antigo Testamento, registrado lá em Números capítulo 21, quando o povo estava no deserto, o povo desobedeceu a Deus e de repente se via cercado por serpentes, e as serpentes estavam mordendo o povo, e o povo estava morrendo, e aí o povo clama a Moisés: Moisés, peça a Deus para nos livrar dessas serpentes mortais. E Moisés é orientado por Deus a erigir uma estaca com a imagem de uma serpente, e todas aquelas pessoas que eram mordidas pelas cobras e corriam para esta imagem, e se apresentavam diante dessa estaca, elas eram curadas. Agora, João se apropria dessa imagem e diz: assim como aconteceu lá no deserto, e nós vamos ver aqui a continuidade do texto. Porque Deus amou tanto o mundo, vamos juntos? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar neste versículo que nós, desde criancinha, quem
viveu na igreja, quem cresceu na igreja, tem decorado. Não é porque Deus amou tanto o mundo, é o ápice do amor de Deus. Um amor que vem se manifestando desde que o homem pecou. Ele não é de agora. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, Deus já manifesta o seu amor. Não, vocês estão separados de mim através do pecado agora, mas não vai ser assim, né? Eu vou providenciar, né, um meio para que vocês sejam restaurados. E desde então, Deus vem demonstrando o seu amor para com este homem desobediente, para com este homem pecador, para com este homem que não reconheceu o amor de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, a desobediência de Adão e de Eva, que viviam num paraíso, que viviam ali, né, tendo de tudo, é consequência da desobediência que vem acompanhando o ser humano ao longo da sua trajetória. Mas Deus não deixa de amar este homem pecador. Ele continua em várias demonstrações, né? A gente teria que ter aqui um culto só para a gente falar sobre este grande amor de Deus, o maravilhoso amor de Deus, que quando o povo está ali no Egito, escravo, sofrendo, durante mais de 400 anos, Deus ouve o clamor deste povo, Deus ama, Deus demonstra o seu amor para com este povo. Meu irmão e minha irmã, é amor, é o amor maravilhoso para com um povo desobediente, para com um povo que não reconhecia o amor de Deus, e isso fica muito claro ao longo da caminhada no deserto, quando o povo, em vários momentos, apesar de toda a demonstração do amor de Deus para com ele, o povo continua a desobedecer, o povo continua a negligenciar este amor de Deus. O texto vai continuar, meus irmãos, dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas salvá-lo por meio dele. Ou seja, é através de Jesus, e somente através de Jesus, que o homem tem a sua salvação. Não há condenação alguma para quem crer nele, diz o texto bíblico, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus não tem prazer nenhum em condenar o ser humano. Sim, é o ser humano que se condena. Isso precisa ficar bem claro nas nossas mentes, porque muitas das vezes nós ouvimos, mas Deus é amor, Ele não vai castigar ninguém, e realmente, Deus não castiga. Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, porque a morte, ela veio fazer parte da história do ser humano através do pecado. Então, quando o homem pecou, o homem foi condenado à morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é a palavra de Deus. É o homem que tem que escolher, fazer uma escolha, entre aceitar ou não aceitar este maravilhoso amor de Deus. Cabe ao ser humano, a iniciativa de Deus já foi dada, Ele enviou o seu Filho, como ápice desse maravilhoso amor, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ter a nossa vida eterna. Você já parou para pensar no significado disso, meus irmãos? Infelizmente, a gente às vezes só vai parar para refletir sobre isso quando nós estamos na iminência da morte física. E a gente, como pastor, a gente se depara muito com essas situações, né? Um paciente terminal, e aí fica, pastor, mas e agora? O que será de mim depois da morte? O que a palavra de Deus nos garante, que o cristão que aceita o maravilhoso amor de Deus, ele tem a vida eterna, uma vida eterna que ultrapassa essa existência, que vai muito além, é uma garantia. Por isso, não há temor, porque o crente, o verdadeiro cristão, tem essa certeza no coração, que ao fechar os olhos aqui, ele vai estar com Cristo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, meus irmãos, e quem me acompanha sabe disso, porque o apóstolo Paulo, acho que expressa de uma maneira formidável essa situação com relação ao seu relacionamento com a morte. O apóstolo Paulo tem uma frase que diz assim:
O meu desejo é partir e estar com Cristo. Uma coisa meio doida, sabe, Adriana? Pô, mas por que o cara fala um negócio desse? É porque ele tinha certeza que aqui não era o final. E essa certeza vinha através deste maravilhoso amor de Deus. Vamos continuar? Mas, e a condenação se baseia nisto, né? Falando, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, fica muito claro nesse primeiro relato que o verdadeiro cristão é aquele que aceita o maravilhoso amor de Deus expresso através do envio do seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Nós vamos comemorar agora, dia 25 de dezembro, o Natal, né, em que a humanidade, ou uma grande parcela dela, né, comemora a vinda de Jesus Cristo. Qual o significado disso? O significado é essa expressão maior do amor de Deus, que vem para que eu e você, para que toda a humanidade possamos escolher entre aceitar este amor, esse presente de Deus, ou recusá-lo. Está conosco. É a humanidade que tem agora que responder a essa manifestação do amor de Deus. Deus já deu o primeiro passo. Ele, ao longo da história, tem manifestado o seu amor, que culmina com a vinda de Jesus Cristo, e coloca o ser humano nessa situação, em que não tem como você ficar ausente, não tem como você ficar em cima do muro. Ou você aceita esse maravilhoso amor, ou você o recusa. Ao aceitá-lo, você se torna um cristão, você se torna um seguidor de Jesus Cristo. Mas, meu irmão e minha irmã, refletindo sobre aquela indagação, você é um cristão? Então, se você respondeu que você é um cristão, você com certeza já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não o aceitou, você ainda não é um cristão. E você tem a oportunidade de fazê-lo nesta manhã, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, o presente de Deus. Agora, se você respondeu que sim, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora, quando nós temos um relacionamento com esse maravilhoso amor de Deus, sabe, Coro Cantares? Isso traz uma responsabilidade, que vai nos dizer se nós realmente somos cristãos, que é, aquele que é cristão, ele ama um ao outro. Aquele que é cristão, ele vai amar ao outro, ele vai amar ao seu próximo. E o texto de 1 João, capítulo 4, vai nos falar, meu irmão e minha irmã, desse Deus que é amor, e que nos traz uma responsabilidade, né, como cristãos. Por isso, eu sou cristão. Se eu sou cristão, a palavra de Deus tem que referendar isso. E vamos ver se nós realmente somos cristãos. Por favor, lá o texto de 1 João, capítulo 4. Os irmãos podem ler para mim? Até aí, por enquanto. Meu irmão e minha irmã, você é um cristão? Então, se você é um cristão, você tem necessariamente que amar uns aos outros. Aí você vai se avaliar. Não, mas eu sou cristão, mas
pô, eu não amo o outro como eu deveria amar. Então, você já precisa, né, ficar, né, mais ponderado com relação à sua resposta, porque a palavra de Deus, ela diz que o cristão, ele necessariamente precisa amar ao outro. Não tem como nós estarmos ligados ao maravilhoso amor de Deus, ao Deus que é amor, se eu não amo ao meu próximo, se eu não amo ao outro, se eu maltrato o outro, se eu não tenho cuidado com as minhas palavras ao pronunciá-las, se eu vou magoar ou não o outro. Esse não é o papel de um cristão. Esse não é o papel de um cristão. Por isso a indagação inicial, eu sou um cristão, porque se eu e você, meu irmão e minha irmã, confirmamos e respondemos com sim, eu sou um cristão, o nosso comportamento necessariamente precisa ser de um cristão. Os meus atos não podem desmentir o que eu professo com os meus lábios. E o que a gente tem percebido é que muitas das vezes as nossas atitudes, as nossas ações, por mais bem intencionadas que sejam, estão magoando o outro, estão criando ódio, revolta. Meu irmão e minha irmã, não tem cabimento dentro de uma família cristã pais estarem contra seus filhos, filhos estarem contra seus pais, irmãos estarem contra irmãos. Não tem cabimento. Se eu sou cristão, eu preciso amar ao outro. A continuidade do texto, meus irmãos, se nós vamos ler, vamos continuar. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Então, quem está ligado ao maravilhoso amor de Deus, não tem como não amar o outro. Vamos adiante. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se você não ama o outro, Deus não permanece em você. Se você maltrata o outro, Deus não permanece em você. Se você odeia o outro, Deus não permanece em você. É a palavra de Deus. O seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Nós vivemos como Jesus viveu neste mundo. É o papel do cristão. Então, se eu sou cristão, eu preciso viver como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, meu irmão e minha irmã. Você é um amado do Senhor. Você é uma amada do Senhor. O que cabe a nós é responder a este amor, aceitando o maravilhoso amor de Deus e manifestando esse amor através do nosso relacionamento com o próximo. Se alguém afirma, vamos juntos? Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Você é um cristão?
diante do que a palavra de Deus já nos falou nesta manhã, não é o que o Alcenir está falando, meu irmão e minha irmã, é o que nós estamos lendo na palavra de Deus. Você continua com a sua resposta? Você é um cristão? Porque se você é um cristão, você precisa amar o seu irmão. Não tem como, mas Alcenir, ele é vascaíno. Meu irmão, tu tem que amar o seu irmão vascaíno. Alcenir, ele é flamenguista. Você tem que amar o irmão flamenguista. É palavra de Deus, meus irmãos, não sou eu. Aí eu odeio o meu irmão, porque ele não pensa como eu. E aí eu começo lá no Instagram, no Facebook, a colocar frases que eu sei que vão magoar o meu irmão. E aí eu digo, não, eu sou cristão, mas eu não me incomodo com o meu irmão. Eu não me incomodo em magoar o outro. Meu irmão, minha irmã, isso não faz de você um cristão. Porque o cristão precisa amar o outro. O apóstolo Paulo, meus irmãos, pena que meu tempo já está acabando. Eu tinha 1 hora para estar aqui falando com os irmãos. Mas o apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve aos Coríntios, meus irmãos, ele vai, lá no capítulo 3, você pode abrir, eu não tenho esse texto aqui, mas ele vai dar o contexto em que ele escreve, o porquê que ele escreve aquela carta. E sabe por que Paulo escreve aquela carta? Porque a igreja de Coríntios estava dividida. Na igreja de Coríntios, os irmãos estavam se odiando. Na igreja de Coríntios, tinha um grupo que dizia, eu sou de Paulo. Aí tinha um outro grupo que dizia, mas eu sou de Apolo. Apolo é melhor que Paulo. Aí o outro dizia, não, Paulo é melhor que Apolo. E aí havia divergência, havia intriga, havia desunião, havia maltrato, havia ódio. Ódio presente na igreja. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Prega o amor. E nós temos lá no capítulo 13, a partir do versículo 4, Paulo adjetivando o amor. Porque você pode dizer, mas Alcenir, o que é o amor, né? Como é que ele se expressa no meu relacionamento com o outro? O apóstolo Paulo vai dizer, ele vai dizer assim, ó, o amor é paciente, ele é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. O amor não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Meu irmão e minha irmã, você é um cristão? Você tem praticado isso? Você não tem guardado rancor no seu coração? Você tem sido paciente com aquele seu irmão que pensa diferente? Que você pode até achar que ele é fraco, que você tem paciência com ele? Você tem sido amável? Você tem desejado o bem daquela pessoa que pensa diferente? Você tem liberado amor ao invés de ódio? Ou você tem guardado rancor dentro do seu coração? O amor é prático, meu irmão e minha irmã. O amor não é teórico. Não adianta nós dizermos, eu amo a Deus, se eu maltrato meu irmão, se eu não manifesto amor ao meu irmão, eu estou mentindo para mim e mentindo para Deus, porque não tem como, é impossível você amar a Deus e odiar o seu irmão. É impossível você amar a Deus e maltratar o seu semelhante. Não é o Alcenir que está falando, meu irmão e minha irmã. Eu fiz questão de trazer aqui textos bíblicos que fundamentam essa verdade. A igreja de Coríntios estava dividida, porque estavam baseando as suas escolhas no homem, né?
eu sou de Paulo, as pessoas, os crentes se enchiam os seus pulmões ali para dizer, eu sou de Paulo. Aí o outro, eu sou de Apolo. E Paulo vai dizer, vocês estão completamente enganados. Paulo não é nada, Apolo não é nada. Nós somos de Cristo, nós estamos ligados a Cristo. Que Deus possa confirmar a sua palavra em nossos corações.